Olá, querido, olá, querida, que a doce paz de Cristo Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Mais um dia está iniciando para a honra e glória do Senhor e eu, seu irmão Breno, quero propor que você comece esse dia ouvindo uma porção da Palavra de Deus, fazendo um momento de oração, porque sabemos que os dias são difíceis, caminhamos para o final dos tempos e Jesus disse que quanto mais o tempo ia passar, tudo ia ficando pior. A gente vê as pessoas querendo que o mundo volte a ser o jardim do Éden, por exemplo, né? Mas a gente que lê as Escrituras sabe que Cristo nos alertou, e olha o amor e o carinho que Deus tem pelos seus filhos. Ele vai dando o alerta de quando será o fim das coisas. E todos os indícios que Cristo nos deu há 2000 anos atrás está acontecendo. O mundo caminha para uma situação cada vez pior. Mas nós estamos com o coração guardado. Cristo está nos guardando. Talvez não é guardar de não viver dias ruins, mas é guardar o nosso coração para que a gente não se perca nos dias ruins. Talvez não é nos guardar a ponto de nunca passarmos por uma necessidade ou um sofrimento ou passar por algo que venha nos trazer algum possível dano. Não é isso. Quando a Bíblia diz que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, é protegendo a nossa alma de não perder a nossa vida na eternidade. Protegendo a nossa alma para que possamos ser salvos em Cristo, perseverar em Jesus. Perseveração é o que Cristo tem feito por nós. Muitas das pessoas têm pensado a respeito de si não ser amado por Deus, porque Deus não vem livrando ela ou ele de algumas situações ou de alguns sofrimentos. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, o maior sofrimento que você poderia sofrer, Deus já te livrou, que seria a sua vida eterna no inferno, que seria a eternidade na morte eterna. Cristo já te livrou desse sofrimento. Talvez hoje você está sentindo uma dor tão grande de passar pelo que você está passando e você não consegue ver o tamanho da grandeza que é a salvação que Cristo conseguiu para você. Grandeza essa que o autor de Hebreus vai dizer, ele vai colocar a expressão tão grande salvação que temos em Cristo. Tão grande, é grande, não se pode dimensionar. Ela é grande porque foi Deus que garantiu para nós uma salvação, um prêmio que você nunca teria condição de realizar. Mas Breno, a minha realidade tem sido essa, Breno. Eu sei que você está dizendo que eu devo estar confortável em saber que Cristo me salvou. Eu sei que eu não devo me desesperar pelas coisas que acontecem, mas dói na minha pele, dói no meu corpo, dói na minha família ver o que está acontecendo. Eu sei que dói. E eu sei que isso pode promover alguns sentimentos também no seu coração. Eu sei que isso talvez pode até tentar abalar a sua fé. Mas deixa eu começar esse dia com você, na presença do nosso Deus. Deus esse que é real, que tem sua palavra viva. Lembrando para você as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, no verso 6. Paulo vai dizer algo interessante. Eu vou começar do verso 4, que é para começarmos com um bom contexto. Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Observe, alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. No primeiro momento, eu quero que você observe que o desejo de Paulo para consolar os irmãos lá de Filipe, os filipenses estes que estão para sofrer uma perseguição, estão passando por situações de perseguição, e Paulo vai consolá-los. Paulo vai dar uma palavra para que eles se sintam bem, dizendo: se alegre no Senhor. Talvez hoje você está nessa mesma situação. Você olha ao seu redor e você está com tanto recurso para você se entristecer que você não consegue ver possibilidade de se alegrar. É tudo dando errado, é problemas. Um grande exemplo é se você ligar agora a sua televisão, você vai ver o quanto hoje as televisões fazem mídia sobre a desgraça. Dá muita audiência a falar de como o mundo está caminhando para um mal, o mundo está se perdendo. É morte, é matança, é o que não presta virando notícia o tempo inteiro. Então você vê muitas influências para que você se sinta mal. Você vê muitas influências ao seu redor para que isso te faça sofrer. Os filipenses aqui estão sofrendo não só com a devassidão do mundo, mas sofrendo perseguições por causa da sua fé. E o apóstolo Paulo, com a missão de encorajá-los, vai dizer: alegre-se no Senhor. Eu não consigo ver isso como um conselho se eu não entender quem é o Senhor. Eu não consigo ver isso como um consolo se eu não entender quem é esse Senhor que eu chamo de Senhor sobre minha vida.
Esse Senhor é o próprio Deus que assumiu forma humana para morrer na cruz, para resgatar você que me ouve. Esse Senhor é alguém que, como diz as Escrituras, se esvaziou do seu estado de glória para vir como servo, pagar o que você não conseguia. Esse Senhor é aquele que assumiu na cruz o seu pecado, para que você hoje não vivesse como um escravo de Satanás. Esse Senhor é aquele que conseguiu a você um passaporte que você nunca teria a condição de pagar para a eternidade com Deus. Esse Senhor é aquele que conhece as suas necessidades e antes mesmo de você falar, Ele já providencia tudo o que você precisa. Às vezes não o que você quer, mas sempre o que você precisa para crescer, para se fortalecer, para aguentar o dia da batalha até chegar o momento da bonança, para aguentar a noite pesada e escura e difícil, mas vendo a alegria vir pelo amanhecer. É exatamente isso que Deus está fazendo conosco, é exatamente isso que o Senhor está nos dando, essa oportunidade de olhar para Ele, alguém que não se abala, alguém que não tem pecados, alguém que é um exemplo perfeito de perseverança e então conseguir se manter firme. É no Senhor. Eu quero que você observe que essa é a forma como Paulo vai fazer com que eles fiquem firmes, dizendo: se alegre no Senhor, olhe para o Senhor, se espelhe no Senhor, viva uma vida para o Senhor, para a glória do Senhor. Só que, não bastando, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é o excesso, é o sofrimento pelo excesso do futuro. É o que está acontecendo aqui, é o mesmo cenário de hoje. O que acontece aqui há 2000 anos atrás, hoje é muito comum. Mas e se eu não conseguir? Mas e se eu for mandado embora? Mas e se eu não conseguir emprego? E se eu não conseguir sustentar minha família? E se eu não conseguir entrar na faculdade? E se eu não conseguir fazer isso ou fazer aquilo? E quando você vai ver, você está dominado por um sofrimento que te faz sofrer com um futuro incerto. Paulo vai dizer: não sofra com o excesso do futuro. Não andeis ansiosos. Mas Paulo não para por aí, porque ansiedade não se vence com simplesmente alguém te dizendo: não seja ansioso. A palavra de Deus sabe disso. A palavra de Deus, por meio da inspiração que concedeu a Paulo, já nos dá um bom método para vencer esse sentimento de ansiedade. Ele vai dizer assim: seja os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Paulo está dizendo que a ansiedade é um excesso de futuro. Enquanto que ele nos encaminhando para a oração, Paulo vai dizer que é lá que paramos de sofrer com excesso de futuro. E observe como fazemos isso, fazendo com que os nossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante de Deus, através de oração, através de súplica e ação de graça. Oração é comunhão com Deus, é expor como estamos diante de Deus, é falar com Deus. Súplica é implorar pela graça de Deus, e ação de graça é a ação de fé, de crer que o Senhor nos ouviu e confirmar isso através das ações de graça ao Senhor. E ele ainda vai dizer que o resultado disso vai ser paz. A paz que o mundo não dá, a paz que um bom emprego não dá, a paz que a família não dá, Paulo vai dizer que Cristo dá, que Deus pode dar. Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E agora, com base como efeito dessa transformação que começa quando você entende a importância de orar, a importância de suplicar diante de Deus, a importância de agir com ações de graça, confirmando a sua fé em Deus, Paulo vai dizer que vem o verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensai. O que aprendeste e recebeste, ouvistes e viste em mim, tudo isso praticai e o Deus de paz estará com vocês. Observe que é um processo de transformação. Eles entram com uma demanda, eles fazem ações que Paulo está orientando, a paz de Deus inunda o coração deles e agora a manutenção dessa paz é feita com o verso 8. Tudo que é bom, tudo que tem boa fama. Observe que o Senhor está preparado, está nos ensinando a como viver uma vida que lhe agrada. É por isso que eu quero convidar você agora, nesse exato momento, a orar e agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem feito conosco. Agradecer a Deus e levar em oração. Você faça isso aí agora no seu lar. Leve a oração tudo que tem te causado essa ansiedade, essa preocupação. Sofrimentos todos nós vamos ter, dificuldades todos nós vamos passar. Conhecemos a palavra de Deus, a tendência é o mundo piorar, mas o nosso coração deve estar guardado em Deus. Nós devemos olhar para Cristo e isso ser para nós um motivo de alegria. Nós devemos nos firmar em Cristo.
Porque Cristo é inabalável, nós somos abalável, nós nos abalamos, nós sofremos, nós caímos, mas Cristo não. Se Cristo não for para você um consolo, meu irmão, minha irmã, ouvinte, ninguém será. Se Cristo não for para você um motivo de alegria, ninguém mais vai preencher seu coração. Então, faça isso agora. Feche os seus olhos, assuma um compromisso diante de Deus agora e que o Senhor veja a sinceridade do seu coração. Oremos. Pai Santo, Pai poderoso, glorioso, nós louvamos a Ti, Senhor Deus, pela noite que o Senhor nos deu e começamos agora um novo dia. Começamos esse dia, Senhor Deus querido, ouvindo a Sua palavra, e a Sua palavra chacoalha o nosso ser. A Sua palavra nos abala, Senhor Deus, de dentro para fora, mas abala para uma coisa boa. Nos abala, Senhor Deus, para nos fazer entender como é servir ao Senhor. Pai, eu sei que pode ser que pessoas agora estão me ouvindo e elas não creem, elas não conseguem olhar para Cristo e se sentirem felizes somente pelo fato de pertencer a Cristo. Há pessoas que estão vivendo ainda como se precisasse de mais além de Cristo para se sentirem felizes e completas. Talvez elas esperam um emprego, talvez elas esperam uma família, talvez elas esperam adquirir alguns bens, talvez elas esperam ter uma rede de amizade muito grande e elas vão ter isso, e se elas não entenderem que é somente Cristo o nosso motivo de felicidade verdadeira, Senhor, elas vão fazer o que Salomão disse, correr atrás do vento. Minha oração é que o Espírito Santo comece a visitar agora os corações e fazer com que eles entendam que a verdadeira felicidade só está em Cristo. Por isso Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor. Para um povo que está sofrendo perseguições, sofrendo percas, sofrendo, Senhor Deus querido, com diversas coisas, Paulo vai dizer que Jesus seja a alegria de vocês. E assim eles puderam ser felizes, verdadeiro, porque Cristo foi o socorro deles e foi a amizade deles, o companheiro deles foi Cristo. Que seja também de todos que estão me ouvindo agora, Pai. Sua palavra foi pregada e agora estes precisam corresponder em seus corações e que seja uma correspondência, que eles ajam de acordo com a fé em Jesus Cristo, para que a salvação também alcance eles. Aqui finalizamos o nosso devocional para a glória e louvor do seu santo nome e que o Senhor nos dê um dia de vitória, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido ouvinte, agora que a palavra de Deus chegou a teu coração, é de sua responsabilidade saber que o Senhor não nos dá nada que seja para nós mesmos. Tudo que o Senhor te dá é para que você sirva a outros irmãos também com aquilo que Deus te deu. Então, este vídeo que chegou até você pode chegar até outras pessoas também. Eu lanço esse desafio agora. Coopere no reino de Deus, dividindo a palavra de Deus com mais 7 pessoas. Se cada um de nós compartilhar com 7 pessoas, em poucas horas, muitas pessoas podem ser alcançadas, centenas, quem sabe milhões de pessoas podem ser alcançadas, e essa palavra, que é a palavra de Deus, não é a palavra do irmão Breno, é a palavra de Deus que nós estamos pregando aqui, ela vai transformar vidas, ela vai salvar vidas. Você também pode cooperar com o nosso trabalho, curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Todos os dias nós temos programações de oração pela manhã, como essa que estamos fazendo agora, oração pela noite, devocional na manhã, devocional à noite, palavras durante o dia e lives de oração. Tudo porque cremos que através da palavra o Senhor restaura vidas. Se você também crê, coopere e faça a sua parte. Deus o abençoe.